bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso trabalho. Galera, a live que eu ia fazer ontem acabei cancelando devido aí uma reunião que eu tive ontem aqui no condomínio que eu moro, né? Uma reunião aí com o síndico, com os proprietários, e acabou acabando tarde, e eu passei para sexta-feira e vou estar explicando algumas situações que vem acontecendo na minha vida pessoal e com o canal. E a gente vai estar explicando para vocês isso na sexta-feira, tá? Amanhã, às 20h30, tudo bem? Agora falando sobre o vídeo aqui, a gente vai ter uma fala agora aqui na live ontem, importantíssima ontem do Casaca, e o nosso benemérito Sérgio Frias vai explicar aí a proposta, né, que foi mostrada ontem aos beneméritos do Vasco, numa reunião que teve ontem, né, e foi mostrada essa proposta aí da 777 Partners aos beneméritos do Vasco da Gama, e o Sérgio Frias vai estar falando sobre essa proposta para vocês nesse corte aí da live do Casaca, onde agradece aí ao Sérgio Frias, ao Maganha, por esse espaço aí, por esse conteúdo para a gente mostrar aqui no canal para vocês, tá beleza? Galera, um Casaca no coração de todos, uma ótima manhã aí de quinta a todos vocês, né? Estamos juntos nessa batalha e nessa luta, sempre pelo Vasco da Gama. E agora aí vamos ficar com essa grande pessoa, com essa grande personalidade do Vasco da Gama, o benemérito Sérgio Frias, falando aí da proposta da 77 Partners, a SAF, ao Vasco da Gama. Um abraço a todos, valeu! Então vamos voltar agora, só para as pessoas entenderem. Modelo de SAF, modelo de gestão, de alguém gerir o clube que não seja de dentro do clube, que é para muitos a resolução, porque o de dentro do clube tem política, etc., mas com o Vasco protegido. E o que vocês vão me ouvir falar durante um bom tempo é sobre proteção ao clube. Aí nós temos uma outra questão que foi levantada. Performance esportiva e orçamento de acordo com os principais clubes do Brasil. Isso é uma cláusula, ou cláusulas, que estariam, volto a falar, não há contrato, compreende? Não há um contrato que foi apresentado para o Conselho de Beneméritos. Isso daí tudo é dentro de uma relação de conversa dos dois lados, no caso do Vasco e da 777. O Vasco, ele teria a SAF Vasco, teria aquele capital aportado, que é 700 milhões, receberia a receita toda do Vasco, no que diz respeito a 70% para a 777 e 30% para a Associação Civil, de toda a receita do Vasco, de agora e futura. Então, por exemplo, recebe-se a base. Qual a valuation do Vasco você consegue? 50 e poucos milhões que tem na base e tal. Quando você vai... 50 e poucos milhões, porque você, por normas contábeis, não pode colocar os valores que os atletas valem, de fato. Dentro de uma lógica desses valores serem valores que poderão, a cada venda de um atleta, ele vale X e ele joga para ele vale 3, 10, 15, 20X. Até chegar ao valor da multa rescisória. Ou seja, não é considerado o valor da multa rescisória. É considerado um valor bem atrás, bem abaixo. Então, evidentemente, se você absorve isso, você absorve um potencial de receita, ou seja, você recebe um potencial de receita muito grande. Além de que a estrutura da base vai passar a ser sua, 70%, e da Associação Civil, 30%, e você manda na hora que entra e que sai jogador. Você gere o futebol. Você, SAF, 777, gere o futebol. Muito bem. Além disso, um contrato que você venha a fazer com uma, por exemplo, da Libra, ou seja, da Liga de Clubes, você nesse contrato,
você terá a participação de 70% e é um dinheiro, é um recurso novo que está entrando no Vasco. E quais... Então você tem aqueles 700 milhões que entraram, você tem a receita anual do Vasco, claro que você tem a despesa daquilo que você tem com futebol. Você não tem juros, etc., porque você não está trabalhando dessa lógica. A SAF começa zerada. Então você, da receita que o Vasco tem anual, você tem que pegar a despesa com relação ao futebol, fazer a receita líquida, é o que entra, já entra de pronto, como já entra de pronto a base, como numa negociação de cota de TV, daqui a 1 ou 2 anos, entra também essa negociação. Então tudo isso vai para dentro da SAF. E aí você tem duas opções. Uma que é anual, pelo que eu entendi, compreendam. Essa explicação ela foi dada muito, vamos dizer assim, muito dentro de uma lógica mais menos aprofundada, digamos, e algumas percepções nós tivemos. Então, por exemplo, o Vasco, no primeiro ano da SAF, foi campeão carioca. O que pode fazer a SAF? No caso, a 777 que a comanda. Pegar 50% do valor que está lá dentro e distribuir dividendos para os sócios. Se for campeão da Copa do Brasil ou campeão da Copa Sul-Americana, ao longo dos primeiros 5 anos, tá? Para vocês entenderem. Campeão da Copa do Brasil ou campeão da Copa Sul-Americana, pode pegar 75%. Campeão brasileiro da Libertadores ou Mundial, pegar 100% do valor. A obrigação continua dos 700 milhões. Está lá, claro que tem que ter os 700 milhões. Claro que isso tem que estar claro, também eu estou dizendo que está claro, mas tem que estar registrado no contrato, né? Que você tem os 700 milhões e você vai ter que aportar esse valor. Porque a outra possibilidade é a possibilidade que tem sido muito falada nas mídias, que é de uma obrigação de que o aporte anual leve o Vasco a ter uma das 4 ou 5 principais orçamentos do futebol. Então, ótimo. Isso é uma obrigação. Beleza. A 777 não cumpriu a obrigação. Ou cumpriu nos 5 primeiros anos, não quis cumprir. O que ela deixa de ganhar? O que acontece com ela? Ao cabo de 5 anos, ela não pode distribuir dividendos. O entendimento melhor que eu posso fazer disso é que o dinheiro que está lá, que inicialmente aportado foi de 700 milhões, lembra que foi aquele dinheiro aportado que a 777 botou, ela não pode mexer naquele dinheiro que ficou lá naquele período, está lá aportado, e também não pode mexer nas receitas do Vasco, desde que não tenha esse orçamento e desde que o Vasco não tenha ganho título nenhum ao longo dos 5 anos. Pode ser que seja um pouco complicado de entender. Eu vou tentar explicar novamente, porque eu sei que não é tão simples. Vamos lá. Então você tem os 5 primeiros anos. A SAF, os 5 primeiros anos do Vasco. Então foi dito, ela tem a obrigação de manter o Vasco com um dos principais orçamentos do Brasil. Não me lembro se é o 4º ou se é o 5º orçamento. Pelo que está aí, não veio o contrato, pelo que está aí, pelo que está dito, pelo que o Vasco está dizendo, através das pessoas que estão fazendo o trabalho. Se ela não apresentar isso durante os primeiros 5 anos, ela não pode distribuir dividendo. É isso que está lá. E o Vasco tem o direito, a Associação Civil, de demitir o profissional da SAF do futebol que está fazendo o trabalho, que não está sendo um bom trabalho. E eles da SAF, a 777, escolhem um outro profissional. Não é o Vasco que vai escolher, é a associação, eles escolhem. Dentro desses 5 anos, se o Vasco conquistar um campeonato carioca, ele tem a SAF, a 777, ela tem o direito
de pegar 50% do valor que tem lá da SAF. Se ganhar 2 campeonatos cariocas, ela pode pegar 50% no ano, 50%, sei lá, no primeiro ano, no quarto ano. Por exemplo, não ficou claro, e provavelmente em algum momento vai ficar, se isso é um valor daquilo que foi daquele ano, ou seja, que entrou no clube naquele ano, ou se é o valor acumulado. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o Vasco, ele joga o primeiro ano, não ganha título nenhum. Joga o segundo ano, não ganha título nenhum. Joga o terceiro ano, não ganha título nenhum. Joga o quarto ano, não ganha título nenhum. Joga o quinto ano, não ganha o Campeonato Carioca. Aí tem lá na cláusula, 50%. Mas é o quê? 50% do quinto ano ou é 50% dos 5 anos acumulados? Deve ser do quinto ano. Eu creio que deva ser do quinto ano. Até porque é uma coisa básica, né? Porque senão a pessoa só vai investir no último ano. Agora, se ela não fizer nada disso, ou se ela fizer isso nos primeiros 5 anos e não quiser fazer depois, o que acontece? Isso que eu acabei de falar. Aí vai dizer, mas o Sérgio Frias, ninguém é burro. O cara vai botar 700 milhões. A empresa vai botar 700 milhões. Quer queira, quer não, por mais que ela tenha tirado de um negócio dela, ela está colocando em outro. Está lá integralizando 700 milhões. Você acha que eles não vão querer alcançar esses objetivos com relação, por exemplo, ao orçamento? Depende. Se eles têm o poder de negociar, por exemplo, atletas, eles têm o poder de negociar pelo valor que eles quiserem negociar, que você não precisa negociar pelo valor da multa rescisória do atleta. E esses atletas depois podem servir de ponte para outros clubes deles. Eles não estão ganhando no Vasco, eles vão ganhar na ponte dos outros clubes. Por exemplo, um clube que ele tenha 100%. É possível? Claro que é. Nada impede. O Vasco pode criar uma cláusula. Esse é um dos fundamentos de nós estarmos fazendo esse programa hoje. Nós vamos mostrar que o Vasco pode criar formas de impedir que determinadas coisas sejam feitas. Então eu já sugeri a primeira. Não precisa dar 700 milhões para o Vasco. Dá 450 na SAF, gere com cláusulas claras e, ao mesmo tempo, o Vasco tem um controle acionário. Já é uma redução de risco. O Sérgio Frias acabou de falar, tem uma coisa de performance esportiva, é bacana, porque ele em tese ele tem que ganhar para chegar lá, ele tem que conquistar um título e tal. Em tese, tudo aqui que eu estou falando é em tese, tem nada assinado. Pode chegar amanhã de manhã, a direção do Vasco, eu estava ouvindo lá o Sérgio Frias, a gente não tinha pensado nisso. Não, agora vamos fazer diferente. O Sérgio Frias não sabe nada, vamos tirar o campeonato. Eu não sei. O que foi dito em tese ontem foi isso. Então, não há ainda um mecanismo que dê uma tranquilidade no que diz respeito a isso. Dúvidas que podem ficar. Sérgio, acabaram os 5 primeiros anos. O que acontece nos 5 subsequentes? Você tornaria a mesma lógica. Você teria a mesma lógica. Porque é como se você tivesse um novo ciclo. Pelo que eu entendi. Pode ser que não tem nada de outro ciclo, acabou. Eu entendi que você teria um novo ciclo e que nesse novo ciclo você tem a história do anualmente, etc. Mas aí você não tem mais a questão desses, porque não tem que entrar mais 700 milhões, tem que entrar mais, de você manter esse orçamento. Aí é título e o que você pode tirar. Foi o que eu entendi. Isso já foi dito pelo Jorge Salgado lá atrás, que eles têm obrigação de botar 700, depois não tem obrigação de botar mais nada. Então, se eles vão investir X, Y, Z nos anos subsequentes, após esses 5 anos, aí seria o valor que eles tirariam pelas conquistas de títulos. Muito bem. Então, esse ponto aqui está, creio eu, que os esmiuçado. Muito bem. Vamos agora para o outro ponto. Dívida do Vasco. Olha, a situação não é igual à situação do Cruzeiro e do Botafogo.
Cruzeiro e Botafogo fizeram um acordo, embora tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo tenham dito que a sua dívida ia ser paga pela SAF, a lei diz claramente que o devedor é solidário. O que está no acordo, segundo dito pelo Vasco, que ainda não há um contrato, lembrando sempre, não há um contrato. Por enquanto, não há um contrato. Então, esse acordo diz o seguinte, que eles teriam, segundo foi dito pela KPMG ontem, dito lá pela direção do Vasco, que ser responsabilizados integralmente por um valor até 700 milhões de reais. Que eles poderiam pagar, por exemplo, aquela história de você pagar com desconto, né? Você, eu vou pagar tudo de uma vez, você não gasta 700, gasta 300, mas que seria uma responsabilidade deles. O Vasco não teria nenhum tipo de problema com relação a isso. Isso seria uma responsabilidade de pagamento deles. Isso pode bater na questão do devedor solidário, se eles não integralizarem. É um descumprimento, vamos dizer, que seja uma cláusula, tem essa cláusula, eu não vou integrar, não deu para pagar. Vai bater aonde? Vai bater no devedor solidário. Não, mas eu tenho certeza que eles vão fazer. Qual é a punição se eles não fizerem? Não ficou claro que tem uma punição. Eles perdem o que se não fizerem? Não ficou claro. Eles vão fazer, eu tenho certeza, eu confio neles. Eu gostei muito do rapaz lá, do Joshua e tal. Tem uma pessoa muito confiável e vai fazer o pagamento. Então, tudo bem, mas se não fizer, pela legislação, o Vasco é devedor solidário. 6 anos, passando para mais 4, se você fizer os valores que você tem que pagar nos 6 primeiros anos, 60%, e depois o Vasco é devedor a 777, se fosse o caso de ser a 77, seria a devedora subsidiária. Ou seja, o que é o devedor subsidiário? Se o Vasco não tiver mais patrimônio nenhum, ela se torna obrigada a pagar. Mas, Sérgio, não fica preocupado, porque eles vão se responsabilizar pelos 700 milhões. O que tiver de dívida do Vasco, que tem até 700 milhões, é responsabilidade deles, é integral deles, isso foi acordado. Então, provavelmente, deve ter uma cláusula para que, se eles não vierem a cumprir isso. Bom, esse foi o outro ponto. São Januário. Foi feita lá uma apresentação sobre São Januário. Nós temos aqui uma possibilidade, um projeto que São Januário seja ampliado, seja uma reforma, etc. O que eu soube, e aí não foi falado nessa reunião, é que se eles fazem uma reforma em São Januário, ou seja, eles gastam para fazer uma reforma em São Januário é de quem? São Januário está protegido? A princípio está, porque eles estão fazendo o que eu vou explicar daqui a pouco, a história do aluguel. Mas se eles resolverem que eles vão incrementar São Januário, vão botar São Januário para não mais para 30 mil, que a capacidade do Vasco hoje é menor, mas o Vasco cabe 30 mil pessoas tranquilamente lá. Vamos botar para 40, para 45, para 50, vamos fazer uma reforma aqui e tal. Isso traz o quê? Uma possibilidade de São Januário. Isso não foi falado na reunião do Conselho Benemérito. Vamos separar estação. Isso foi já dito em outras discussões que chegaram até mim, dessas discussões sobre SAF, etc. E é uma questão que, evidentemente, mexe com todos nós, porque São Januário é intocável para todos nós. Mas não foi dito na reunião de ontem. Na reunião de ontem só foi dito que existe uma possibilidade de haver algum tipo de parceria, de interesse, etc. E aí foi falado sobre uma questão que é o aluguel de São Januário. Então não vamos nos concentrar no valor que o aluguel é apenas R$1 milhão. Não vamos nos concentrar nisso. Porque eles pagam água, eles pagam luz, eles têm a obrigação de conservar São Januário. Pelo que ficou entendido na reunião, e eu posso ter entendido errado, não é só do estádio de São Januário, é do complexo de São Januário, que inclui Colégio Vasco da Gama, que inclui parque aquático, que inclui ginásio, que inclui quadra de tênis, enfim, que inclui todo aquele complexo do clube.
Pode ser que eu esteja enganado. Foi o que eu depreendi do que aconteceu ontem. Muito bem. Então, em tese, poxa, o Vasco vai deixar de ter uma despesa muito grande. Foi perguntado por um dos beneméritos presentes, o grande benemérito presente, assim, olha, eu fico com uma preocupação aqui, até um ligado, mais ligado à situação. Eu fico com uma preocupação aqui. O sócio do Vasco, ele hoje pode entrar em São Januário, ele tem direito a frequentar, etc. Esse sócio do Vasco vai ser protegido, ele vai continuar tendo a proteção em relação aquele que tem camarote em São Januário vai continuar tendo camarote, aquele que tem o direito de entrar, que tem o ingresso mais barato, tudo isso vai... Não, perfeitamente, isso vai continuar e vai ser muito bom, porque o Vasco vai conseguir as certidões positivas com efeitos negativos e vai poder investir numa série de outros esportes, basquete, atletismo, o próprio remo, etc. Então isso daí vai ser uma coisa muito bacana, porque vai... Só que tem um dado aí que é importante. Primeiro, o que é conservar São Januário? Isso é muito abstrato. Eu estou conservando, por exemplo, a gestão atual está conservando São Januário? Pode dizer que está. Ela está lá no centro da cidade dizendo que está conservando São Januário. Não, eu botei alguém lá e está conservando, está conservado. A gestão lá do Roberto Dinamite achava que estava conservando São Januário. Apareceu 30 toneladas de lixo a céu aberto, mas estava dizendo que estava conservando. Esse é o primeiro ponto. Você teria que trazer os vice-presidentes de patrimônio do clube, que fizeram parte dessas últimas gestões, para dizer, isso é uma... que eu acredito que seria uma questão de bom senso. O que é importante, o que é preciso, o que tem que ser feito, para você colocar tudo em contrato. Ao mesmo tempo, você não pode correr determinados riscos que a pessoa aluga. Vamos dizer, eu vou lá, o Rafael tem um apartamento, aí tem um segundo apartamento, Rafael, eu vou alugar seu segundo apartamento. Perfeitamente, Sérgio, a conta de água aqui é X, a conta de luz é Y, a conta aí não, beleza, Rafael, tudo bem. Tá alugado? Tá alugado. Pô, Rafael tá gastando R$500 de luz. Deve ligar ar-condicionado todo dia. Eu não quero isso, não. Não vou ligar ar-condicionado, eu quero gastar 200 de luz. Eu aluguei, eu não tenho que gastar o que ele estava gastando. Eu estou dando um exemplo básico. Então, as coisas que funcionam em São Januário, quem aluga pode simplesmente achar que, olha, o ginásio vai ficar sem funcionamento, porque ali a gente tem tanto gasto no ginásio que, se eles são responsáveis por todo o complexo, como me pareceu ontem, porque inclusive foi falado do Colégio Vasco da Gama. O Colégio Vasco da Gama não é futebol. Não, o Colégio Vasco da Gama vai ser... É como se eles tivessem uma responsabilidade sobre tudo aquilo. Ah, mas eu posso fazer uma cláusula no contrato? Claro que pode. Voltando para o que eu falei no início, nós estamos preocupados aqui com o quê? Com proteger o clube. Vão fazer 204 cláusulas. Quais são as punições se não cumpre? Então, eu fiz aqui um pequeno resumo. É muito mais hermético. É uma situação em que, se o Vasco não se protege, e eu dei aqui várias hipóteses de proteção, ele pode ficar numa situação de que as coisas vão sendo tocadas da maneira como a empresa quer, baseado nos objetivos dela, que não são necessariamente os objetivos do torcedor do Vasco, que normalmente não seriam, porque ela não está entrando para gerir uma associação civil, ela está entrando para gerir uma SAF que quer lucro, basicamente quer lucro, e ela tem outros clubes. E ela tem, evidentemente, um propósito de negócios com os outros clubes. E o mercado brasileiro é um mercado exportador. E no Vasco ela não tem 100%, e em outros clubes na Europa ela tem 100%. Então tudo isso tem de ser pensado, tem de ser amadurecido, porque agora não é uma discussão se eu quero, se eu não quero, se um acha que é bom, se o outro acha que é ruim. Agora é uma discussão de proteção do Vasco.